Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade ao ensino de língua portuguesa com vocês aí que estão na primeira série. Vamos dar uma olhadinha quais são os nossos objetivos para hoje. Temos aqui, conhecer o gênero relato de experiência. Já tiveram algumas experiências de vida? Será que isso tem a ver com o relato de experiência? A gente vai descobrir isso na aula de hoje. Identificar uma oração subordinada substantiva apositiva. Lembra, nós estamos vendo uma sequência de orações subordinadas. Hoje, a gente vai para a última, que é a apositiva. E rever aquelas orações que nós já aprendemos. Vamos começar? Então vamos lá. De início, um quiz para a gente relembrar. Uma oração subordinada é aquela que complementa uma oração principal, possui sentido sozinha, não possui verbos e é composta por um período simples. Vamos ver? Vamos analisar aqui. É composta por um período simples. Quando que eu vou ter um período simples? Quando eu tenho um único verbo. Então, não pode ser subordinada. Não possui verbos. Se não possuir verbos, não é uma oração. Possui sentido sozinha. Olha só. Subordinada precisa de alguma coisa. Complementa uma oração principal. É a resposta do nosso quiz. Mas vamos dar continuidade. Olha lá. Quais foram os tipos de orações subordinadas que vocês aprenderam até agora? Estão lembrados? Lá no início, na primeira aula de oração subordinada, eu falei a vocês que nós tínhamos 6 tipos. Hoje é a última. Ou seja, quais são essas outras 5 que nós já vimos? Vou dar um tempinho para vocês olharem aí no caderno e escreverem a resposta e volto para continuar.
Deu tempo de procurar aí no caderno de vocês quais foram as orações subordinadas que nós já vimos? Vamos só conferir? Olha só. Subjetiva, predicativa, completiva nominal, a objetiva direta e a objetiva indireta. Todas essas orações nós já vimos nas aulas anteriores. Olha só, para a gente refletir um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos ver sobre a questão do relato de experiência? Olha lá. Você possui muitas experiências? Você costuma contar às pessoas sobre suas experiências? Você já escreveu sobre algumas de suas experiências? Vou dar um tempinho para vocês responderem todas essas questões, refletirem a respeito delas. Volto para a gente continuar e, afinal, descobrir o que é esse relato de experiência. Um tempinho para vocês. Pensaram a respeito das experiências que vocês já tiveram? E agora, como tem sido a sua experiência com as aulas em vídeo? Olha só, como tem sido a sua experiência? Responda para mim e responda por que tem sido de determinada forma que você escolher. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem, para a gente continuar e, afinal, descobrir o que é esse relato de experiência.
Então, pensaram a respeito? Refletiram sobre a experiência que vocês estão tendo com essas aulas em vídeo? Conseguiram explicar por que você está tendo essa experiência? Muito bem. Agora, uma atividade. O que você imagina ser um relato de experiência? Nós estamos falando de relatos de experiência desde o início. Mas o que você imagina ser um relato de experiência? Vou dar um tempinho para vocês pensarem ou mesmo pesquisarem a respeito de relato de experiência. Volto para corrigir e dar continuidade. E então, escreveram a respeito sobre o que você imagina ser um relato de experiência? Será que você realmente conseguiu pensar a respeito desse relato de experiência, mas não somente contar experiências? Vamos dar uma olhadinha? Trouxe para vocês aqui um exemplo. Eu tenho uma revista científica. Esta, no caso, é a Literartes, revista de literatura e língua portuguesa. Esta revista, ela vai trazer alguns relatos de experiência. Olhem só, revista científica. E quando eu falo científica para vocês, às vezes a gente tem que tirar um pouquinho da mente a disciplina de ciências, são coisas diferentes, tá? Esta revista científica traz esse exemplo de relato de experiência. Da leitura às releituras. Um relato de experiência, olha só, um relato de experiência sobre literatura oral e experimentação multissemiótica. A autora deste artigo aqui é a Juliana Pádua Silva. Ela nos diz que traz um relato de experiência, mas numa revista científica, será que ela vai contar o que da vida dela? Alguma coisa que ela experimentou? Vamos continuar. Olha só,
O relato de experiência é um gênero do campo escolar e acadêmico, revista científica, campo acadêmico, que possui a finalidade de relatar uma experiência, afinal, relato de experiência vai relatar uma experiência, que seja relevante para a área de atuação do autor ou da autora, ou seja, aquelas pessoas que estão pesquisando. O relato de experiência é uma pesquisa, essa pesquisa é feita e depois ela é publicada naquela revista científica. Qual é a composição do meu texto? Como que eu vou fazer esse meu relato de experiência? Olha só, o relato de experiência possui as seguintes características: introdução, contextualização, objetivos, os objetivos são extremamente importantes, resultados, resultados do quê? Resultados da experiência. A discussão a respeito dessa experiência e, claro, que depois eu tenho que fechar esse meu texto. E eu vou fechar com as considerações finais. Nós temos o quê? A composição textual do meu relato de experiência vai seguir todas essas características. De novo, introdução, contextualização, objetivos, resultados, discussão e as considerações finais. O que a pessoa tirou de proveito daquela experiência que ela fez, ela vai colocar lá nas considerações finais. Esse é o meu relato de experiência. Mas agora, vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que nós já estudamos? E olha que nós temos estudado bastante coisa, tem sido bastante corrido para nós, porque nós temos muita coisa para aprender. Releia o título da Leituras Releituras, um relato de experiências sobre literatura oral e experimentação multissemiótica. Os 2 pontos. Lembram, nós tivemos uma aula sobre pontuação, sobre sinais de pontuação? Nós falamos dos 2 pontos. Os 2 pontos foram utilizados para enumerar, exemplificar, esclarecer ou anunciar uma fala. Eu tenho aqui toda a função dos meus 2 pontos. Neste caso, ele foi utilizado para quê? Está com dúvida? Volte lá no seu caderno, pesquise. Possivelmente você fez alguma anotação sobre a pontuação. Vou dar um tempinho para você responder, pensar ou pesquisar aí no seu caderno e volto para corrigir.
Então, conseguiram chegar à resposta? Viram aí nas anotações de vocês, lá nos sinais de pontuação? Vamos ver. Neste caso, está servindo para esclarecer. Esclarecer aqui, da leitura às releituras. Ou seja, o que é isso? Então, eu vou esclarecer com os 2 pontos. Muito bem. Agora, ainda falando desse título que nós temos. Olha só. Da leitura às releituras, um relato de experiências sobre literatura oral e experimentação multissemióticas. Encontramos no título uma oração subordinada? Você vai responder sim ou não e vai me explicar. Se você responder que sim, você vai ter que dizer por que é uma oração subordinada. E se você ainda conseguir, que tipo de oração subordinada? Vou dar um tempinho para você ler, refletir e pensar aí no nosso título. Volto para corrigir e continuar. E então, conseguiram pensar se existe ou não aí uma oração subordinada? Vamos ver? Não existe. Por que que não existe? Porque o título não apresenta um verbo, logo não se trata de uma oração. Estão lembrados lá no início, quando vocês começaram a assistir às aulas aqui? Nós vimos o quê? Que eu vou ter uma oração quando eu tiver um verbo. Isso é importante. Neste caso, a gente não encontra um verbo. Agora, o que é uma oração subordinada apositiva? Apositiva. Lembra alguma coisa? Lembra sim, ó. É aquela que funciona como aposto. Vocês já viram aposto em anos anteriores. Mas o que é um aposto? Nós temos uma explicaçãozinha. Isto é,
como explicação de um termo da oração principal. Ou seja, a oração apositiva, ela vai funcionar como uma explicação da oração principal. Vamos aqui, ó. Então, com muita beleza e consistência, é esperado do professor fomentar, a partir de enredamentos entre conteúdos, áreas e segmentos, uma participação ativa, autoral, dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, isto é, promovendo a formação de um sujeito que não seja mero consumidor, simples espectador, mas um indivíduo capaz de adensar experiências e ser coautor dos sentidos. 2 pontos, prestem atenção nesses 2 pontos. Agente interativo no movimento dialógico, alinear, contínuo, multidirecional, hipertextual pelas tramas e artimanhas. Ou seja, eu tenho aqui a utilização dos 2 pontos. Este aqui é um trecho do relato de experiência. Eu tenho uma linguagem um pouco mais científica, então é uma linguagem que às vezes a gente não entende alguns significados, mas eu tenho a utilização dos 2 pontos. Olha só, ser coautor dos sentidos. Ser, lembrando que ser é um verbo. Que tipo de verbo? Verbo de ligação, isso é importante lembrar. Agente interativo no movimento dialógico. Olha só, o ser é um verbo, mas o agente é um substantivo. Então, eu tenho aqui o que? Apenas uma oração. É isso que eu preciso começar a pensar. Quando que eu vou ter oração subordinada? Claro que sempre quando eu tiver mais de uma oração. Não tem como eu ter uma única oração. Agora, se ela vai ser subordinada ou coordenada, é o que a gente precisa analisar. Transforme o trecho ser coautor dos sentidos, agente interativo no movimento dialógico, em uma oração subordinada substantiva apositiva. Lembra? Agora há pouco eu falei para vocês. Preciso de 2 orações. Para ter 2 orações, vou precisar de 2 verbos. E qual é a dica que nós temos aqui, ó? O trecho possui apenas um verbo. Para termos uma oração subordinada substantiva, é necessário transformar um substantivo em verbo. Lembra da explicação anterior? O que eu tinha como substantivo? Agora você vai transformar esse substantivo em verbo e a gente vai ver se deu ou não uma oração subordinada apositiva. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa transformação. Volto para corrigir e continuar com a nossa aula.
Então, pessoal, conseguiu fazer a transformação desta oração aqui em oração subordinada substantiva? Vamos ver se vocês conseguiram? Olha só. Ser coautor dos sentidos. Esse ser já estava na oração. Agir no movimento dialógico. Lembra que eu havia falado para vocês? O agente, ele era o quê? Ele era um substantivo. Agente é aquele que age. Transformei esse substantivo em um verbo. Qual verbo? O verbo agir. Agir no movimento dialógico. Olha só. Ser coautor dos sentidos. 2 pontos. Agir no movimento dialógico. Eu estou explicando o que é ser esse coautor do sentido. O que é ser? Agir no movimento dialógico. Conseguem compreender como a oração subordinada substantiva apositiva é bem fácil? O que eu vou ter nelas? Vou ter o uso dos 2 pontos. Olha só. As orações subordinadas substantivas apositivas são introduzidas por 2 pontos, travessão ou vírgula. Lembra quando nós falamos lá nos sinais de pontuação, nós falamos sobre os 2 pontos, o travessão e a vírgula e as funções. Uma dica, volte aí no seu caderno, veja as suas anotações. Em todos os casos, a oração subordinada exercerá a função de uma explicação. A oração subordinada apositiva é para uma explicação, um esclarecimento da oração principal. O que é ser coautor dos sentidos? É agir no movimento dialógico. Estou explicando aquilo que eu já havia dito antes e estou explicando com uma oração. Lembrando, para ter oração, vou precisar de um verbo. Essa informação é extremamente importante, não podem esquecer. E para a gente encerrar, lembra que lá no início eu havia dito para vocês que nós íamos para a última parte das orações subordinadas substantivas? E para a gente encerrar, fica aqui uma atividade para vocês. Quais foram as dicas para reconhecermos as orações subordinadas substantivas? Tenho aqui, já aprendemos as subjetivas, as predicativas, as completivas nominais, as objetivas diretas, as objetivas indiretas e as apositivas. Em todas elas foram dadas dicas de como vocês podem reconhecer estas orações. Se você fez a anotação no caderno, corre ali, volte um pouquinho às folhas do seu caderno e tente dizer quais foram as dicas dadas para cada uma dessas orações. Um tempinho para vocês pesquisarem e lembrarem e anotarem e volto para corrigir.
Conseguiram pesquisar aí no caderno de vocês? Ou mesmo buscaram na mente de vocês as respostas dessas dicas dadas aqui das orações? Vamos ver? Olha só. Oração subjetiva. O que eu vou ter? Verbo de ligação, verbo unipessoal e voz passiva sintética e analítica. Oração predicativa. Verbo de ligação com sujeito. Lembram? Predicativa vai ter o sujeito, tá? Completivas nominais vão complementar um nome, adjetivo, substantivo, advérbio. Objetivas diretas possui verbos transitivos diretos. Lembram disso? Objeto direto. Então, depois eu tenho as objetivas indiretas, que eu vou ter o quê? O uso obrigatório de quem? Tem o uso obrigatório da preposição. E as apositivas, que são explicações, e vou ter o quê? O uso de dois pontos. Com essas dicas, vocês não vão ter mais problemas de reconhecimento com as orações subordinadas. E eu volto a dizer para vocês, quando vocês forem fazer a produção de texto, muito cuidado para que no mesmo parágrafo você não coloque um excesso de oração subordinada substantiva da mesma forma. Então, por exemplo, não faça muitas orações apositivas. Tente mesclar ali no seu texto, para que seu texto não fique um pouco chato, certo? E uma atividade para vocês. Ela sempre soube que o maior desejo dele era este, ser aviador. A oração em destaque classifica-se como subordinada substantiva. Agora, de qual tipo que ela é? Completiva, objetiva, subjetiva, apositiva ou predicativa? Como eu sei que vocês são muito espertos, só um tempinho bem curto e volto para continuar. Então, nessa questão, confesso para vocês, não teve segredo, né? Acabamos de ver que se trata de uma oração apositiva. E como que eu sei? Olha ali, o uso dos dois pontos, a dica importante passada para vocês. Oração apositiva, eu vou ter dois pontos. Um quiz. O relato de experiência circula no meio... Lembra lá no início nós falamos em que meio ele circula? Acadêmico e jornalístico? Escolar e jornalístico? Jornalístico e literário ou acadêmico e escolar? Trouxe para vocês um exemplo da revista científica, que é do meio acadêmico, e ele também pode ser do meio escolar, o relato de experiência. Contar uma experiência com base em uma pesquisa. Esse é o relato de experiência. E o que nós aprendemos hoje? Olha lá, o relato de experiência é um gênero que circula nos meios escolar e acadêmico, é composto por introdução, contextualização, objetivos, resultados, discussão e considerações finais. E vimos hoje a última parte das orações subordinadas, que são as substantivas apositivas, que exercem a função de aposto, ou seja, uma explicação. E qual é a dica que eu tenho? O uso dos dois pontos, não vamos esquecer isso. E para vocês saberem mais, se você ainda ficou com dúvidas sobre esse gênero relato de experiência, sugiro que vocês busquem lá no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é aquele que vai apresentar para vocês vários artigos e dentre esses vocês vão ter um relato de experiência. E temos também
como de sempre, o todamateria.com.br, um site bem bacana para que vocês aprendam sobre diversas disciplinas. Por hoje, agradeço a presença de vocês e nos vemos na próxima aula.